tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Baiaroli, sou professor do cursinho Ângulo. Estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês. Hoje o assunto é febre amarela. Lembra que o nosso canal Ciência no Vestibular, a atualidade sempre em relação à ciência para vocês. Então o primeiro assunto hoje é um assunto que está na mídia, vai cair no vestibular com certeza, como já caiu em anos anteriores, que é a febre amarela. Então a primeira parte do vídeo é um conceito, você vai ter um conceito geral do que é uma doença, do que é um vírus. Então vou começar com alguns tópicos realmente de conceito e cuja função é você entender a nomenclatura que eu vou citar, que vai aparecer no slide, que vai aparecer nas figuras. Então o primeiro conceito importante, o que é uma doença infecto-contagiosa, como exemplo a febre amarela. Toda doença infecto-contagiosa é uma doença que tem infecção rápida, que tem um contágio muito rápido e uma transmissão muito eficiente. Exemplos de doenças infecto-contagiosas. Exemplo, doenças causadas por bactéria, doenças causadas por vírus. O que é importante é você ter uma noção de dois nomes diferentes que podem cair no vestibular. Quando a gente fala em doença infecto-contagiosa, você pode ter uma transmissão direta, humano para humano, animal para animal. Agora, se existe alguém associado a essa doença que carrega esse vírus, que carrega essa bactéria, carrega que a gente chama de vetor, então aí você já tem que ficar atento. Tem dois nomes que aparecem. O primeiro deles é o agente patogênico. Agente patogênico, o agente etiológico, é aquele que causa a doença. Por exemplo, se eu perguntar, se cai no vestibular, quem que é o agente etiológico da dengue? O que você me responde? Aedes? Não, está errado. Por que não é o Aedes? Porque o Aedes não é quem causa a doença. O Aedes é quem transmite a doença. Então, nesse caso, o Aedes a gente chama de vetor. O vetor é aquele que transmite as doenças, as verminoses, nesse caso, uma virose. Tudo bem? Então, nomes importantes. Agente etiológico, agente patogênico é aquele que causa a doença. No caso da dengue, seria, por exemplo, o vírus da dengue. No caso da febre amarela, que é o nosso foco, quem que é o agente patológico? É o vírus da febre amarela. Quem que é o vetor? Aquele que carrega. Então o vetor é o Aedes. Tudo bem? Então é importante você lembrar desses conceitos quando a gente fala em doenças infecto-contagiosas. Outro assunto importante que pode cair, que já apareceu no Enem há um tempo atrás, não é um assunto muito recorrente, mas pode aparecer, porque é nomenclatura, é a diferença entre três nomes: endemia, epidemia e pandemia. Pandemia é algo muito mais sério. Hoje, na mídia, sobre a febre amarela, está falando em surto, então uma epidemia. Mas a febre amarela ela tem uma característica interessante, porque ela é uma doença endêmica de algumas regiões. Então, o que é uma endemia? Você vê aqui no gráfico, repara que eu tenho uma curva que ela é linear, que ela tem uma variação, mas ela é constante. Isso é uma doença endêmica, é uma doença que sempre está presente nesse local. Então, por exemplo, pega a malária. Malária é uma doença endêmica da África. Pega a febre amarela. A febre amarela é uma doença endêmica da Amazônia. Tanto é que quem vai para o norte é aconselhável a vacinação. Então, uma doença endêmica é uma doença que sempre está presente naquela região. Ela até pode ter uma variação em quantidade, mas ela está presente ali. Epidêmica. Epidemia é mais associada a um surto. Para quem já assistiu aquele filme Epidemia, de 1992, é um macaco que transmite um vírus muito similar ao ebola e a cidade toda é isolada, porque o surto é muito rápido. Então, a epidemia é sempre quando uma doença que transmite de forma muito rápida afeta muita gente naquela região. Só que epidemia a gente só pode falar em região específica. Então, surto epidêmico, por exemplo, em Minas Gerais, é uma região específica, não é no Brasil inteiro, não é no mundo inteiro. Se o surto epidêmico continuar e começar a atravessar as fronteiras, começar a se espalhar pelo mundo inteiro, aí a gente tem a pandemia. Tudo bem? Então, no gráfico você consegue ver, a endemia é linear, a epidemia ela tem uma curva, um surto e para. Geralmente, surto epidêmico ele é controlável pela própria doença, exemplo, ebola. E a pandemia é algo espalhado pelo mundo inteiro. Então, a última pandemia descrita pela Organização Mundial da Saúde foi em 2009, não sei se vocês lembram, na época da gripe H1N1. Então, você tinha que usar máscara, você tinha que usar o álcool em gel toda vez que você saía de um local público, era uma preocupação muito grande. Não matou muita gente, porque gripe a gente estava mais preparado, mas foi a última pandemia descrita pela Organização Mundial da Saúde. Outro assunto importante que eu preciso comentar com vocês é o que é um vírus. Mas está muito fácil. Calma que vai ficar mais interessante, porque a gente vai entrar nos pontos mais específicos da febre amarela. Vírus. O que é um vírus? É um organismo acelular.
Você tem unicelular e pluricelular. Acelular significa o quê? Sem célula. Então, se você pensar na parte de citologia, o vírus não tem célula. Ele não tem os componentes mínimos para ser considerado um ser vivo. Então, ele é um indivíduo, um ser vivo muito simplificado. Ele tem uma estrutura, uma cápsula proteica e um material genético, que pode ser ou de DNA ou RNA. Tudo bem? Então, por conta dessa características tão simplificada do corpo, ele não consegue ter metabolismo próprio, ele não consegue se multiplicar sozinho, ele não consegue alimento sozinho. Então, o vírus a gente chama de parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Ele só consegue se multiplicar e sobreviver dentro de outras células. Isso é fundamental. Um vírus nunca vai conseguir se multiplicar sozinho. Então, dentro da sua célula, quando ele infecta uma célula sua, como a do fígado, por exemplo, a febre amarela, você tem o ciclo do vírus começando. Tudo bem? Então, basicamente, ele precisa das funções da célula para a sobrevivência. Tem uma questão da Unifesp que fala sobre o uso do ATP. Então, ele fala assim, a resposta seria, o vírus tem que utilizar o ATP para o seu metabolismo. O ATP da própria célula, porque ele não consegue fabricar nada sozinho.